Saudamos a todos os irmãos que se encontram em suas casas, no templo. Que Deus abençoe a todos nós em mais uma noite de reunião de oração e reflexão da palavra de Deus. Espero que essa palavra desta noite encontre um lugar no seu coração, ela possa nos alimentar espiritualmente. Vamos, irmãos, antes de começarmos a lermos o texto bíblico, nós vamos fazer alguns avisos. Gostaria de agradecer a igreja que tem nos ajudado bastante, com a cesta básica, com a campanha do agasalho, e aqueles irmãos também que têm assistido os nossos cultos, têm compartilhado. Então nós agradecemos a todos vocês, aqueles que colaboram diretamente e indiretamente com a igreja, né? Então que Deus abençoe vocês. Não esqueçam da igreja, estejam sempre orando por ela e também contribuindo de uma maneira muito especial. Feito isso, irmãos, nós vamos ler o texto da palavra de Deus em Mateus capítulo 22, de 1 a 14, seguindo naquela linha que nós falamos para os irmãos, de lermos as parábolas de Jesus, né? E nessa noite, mais uma parábola, a parábola das bodas, né? Que se encontra em Mateus 22, de 1 a 14. A palavra do Senhor diz assim: De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas nestes não quiseram vir. Então, ainda outros servos com esta ordem: Dizei aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete, os meus bois cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, os maltrataram e os mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: Está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para a encruzilhada dos caminhos, e enviarei para as bodas quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pela estrada, reuniram todos os que se encontraram, maus e bons, e a sala de banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia vestes nupcial. Perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: Amarrai-os de pé e as mãos, e lançai para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Irmãos, aqui está falando, a parábola trata dos sinais dos tempos, quando o Senhor, nesse momento, a primeira parte da parábola diz que ele está convidando todo mundo, mas tem uns que não se comportaram, né? E por isso, então, também não deixaram de ser convidados. E outros ainda tiveram outros problemas, mas nós vemos aqui que a parábola, ela se fecha no versículo 14. A gente fala muito desse versículo na igreja, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos, né? Eu acredito que é uma seleção tanto por Deus, como por aqueles também que não vêm para a festa que o Senhor está convidando. A festa, ela começa aqui agora, não é só nos céus, não é só no final dos tempos, né? Mas hoje ainda o Senhor está convidando a gente para essa festa que começa aqui na terra. Então, Mateus capítulo 22, de 1 a 14, ela fala justamente isso, que o Senhor chama todos nesse momento. Todos vão ouvir a palavra. A Bíblia diz que quando completar esse ciclo de ouvir a palavra, aí então o Senhor virá. Mas também o versículo 14 mostra que muitos são chamados, mas poucos são
os escolhidos. Então que você, meu irmão, que está nos vendo, que está assistindo o culto, possa ser uma dessas pessoas que são escolhidas por Deus, aquele que Deus desvenda o seu olhar para a santidade dele, e você se volte para o reino de Deus. Então que o Senhor nos abençoe. Mais uma parábola lida em Mateus, segundo Mateus. Vamos então para a edificação das nossas almas, cantar o hino de número 300, a Igreja Militante. Não te quero mais perder, e com gratidão servindo, quero só por ti viver. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste, para meus milhões partires, tua vida não poupaste. Quero receber teu jugo e em teus passos caminhar. Se por ti eu sofro tudo, vou contigo em paz reinar. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste, para meus milhões partires, tua vida não poupaste. Eis que estou aqui na terra, esperando teu voltar. Vem buscar a tua igreja, vem Senhor e sem tardar. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste, para meus milhões partires, tua vida não poupaste. Amém. Prosseguindo, irmãos, a nossa reunião de oração e reflexão da Palavra de Deus. Nesse momento, gostaria de estar orando, e orando também pelo pregador, já agradecer ao nosso irmão João, presbítero João Batista, que é o nosso parceiro, nosso colaborador. Que Deus abençoe, João, a sua casa, a sua saúde, junto com a sua família, tá bom? Vamos orar então para que Deus fale conosco através da mensagem dessa noite, e também pedindo a Deus que Ele nos ajude. Oremos. Nosso Deus e Pai, aqui estamos mais uma vez, ó Deus, nesta quinta-feira, onde nós entregamos os nossos pedidos até o teu trono de graça, onde o Senhor nos responde de acordo com a tua soberana vontade. E nós, ó Deus, como teus filhos, perfeitamente entendemos isso, Pai, sabendo que o Senhor pode tanto dizer sim, não, e para nós, Senhor, Ele pode dizer espere. Então nós entendemos a sua
como filhos, nós entendemos a sua soberana vontade. Pedimos a Deus que o Senhor nos ajude, perdoe os nossos pecados, aquilo que pensamos, falamos, Senhor, aquilo também que deixamos de fazer, muitas das vezes, Pai, nós pedimos que o Senhor venha de encontro com as necessidades nossas, Senhor, e nos fortaleça, Senhor, nas nossas áreas de fraqueza, muitas das vezes. Pedimos que o Senhor também, ó Deus, nessa terceira parte da oração, o Senhor esteja com o nosso irmão João, presbítero João, que vai nos trazer a edificação da Tua palavra, que ela possa encontrar um lugar no nosso coração, e a gente, como filhos do Senhor, possamos obedecer a Tua palavra, Senhor, e praticar ela, Senhor, porque senão não adianta sermos só ouvintes, mas também, ó Deus, praticarmos ela em nossas vidas. Peço a Deus que o Senhor continue a nos abençoar. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nosso irmão João tem a palavra nesse momento. Boa noite. Quero saudar aos meus irmãos da Quinta Igreja Presbiteriana em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e também a todos os que nos assistem através deste canal, com a maravilhosa graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Quero também reiterar a minha grande alegria em poder compartilhar a palavra de Deus com a igreja. E para nossa meditação nesta noite, eu convido aqueles que puderem acompanhar comigo a leitura na carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14, apenas um versículo. Hebreus 12, 14. Diz assim a palavra do Senhor: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu também tenho uma outra versão desta Nova Almeida atualizada, uma Bíblia recente agora pela Sociedade Bíblica do Brasil, que diz assim, Hebreus 12, 14. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A primeira parte do versículo diz, procurem viver em paz com todos, e nós certamente que devemos observar, embora não seja o tema da nossa meditação nesta noite, mas viver em paz com todos, seguir a paz com todos, perseguir a paz com todos. Tentem viver em paz com todos, diz a palavra do Senhor. Evitem as, entre aspas, guerras. Evitem as guerras. Esse é um mandamento para nós e para a nossa meditação. Mas o tema da nossa mensagem, nossa meditação hoje é buscai a santificação. O texto diz, e da Nova Almeida atualizada diz, busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós devemos levar em consideração alguns aspectos da nossa vida como filhos de Deus, inseridos nesse plano maravilhoso de salvação. São basicamente 3 aspectos que eu gostaria de destacar para a nossa contextualização da santificação, que são os aspectos da justificação, da santificação e da glorificação. São 3 etapas da nossa existência como filhos de Deus e como cidadãos do reino de Deus. A justificação é a absolvição da culpa do pecado, é o início, quando nós, então, através de um ato de amor e de misericórdia de Deus, somos absolvidos da nossa culpa do pecado, desde o pecado o qual nós trazemos conosco, originalmente cometido pelos nossos primeiros pais, o chamado pecado original, inato, que todo o homem traz consigo e que o remete a uma culpa diante de Deus e que o faz também ser um contumaz pecador. Então, desde esse pecado até os nossos pecados cometidos reiteradamente, cotidianamente, Deus nos absolve deles. Deus nos tira a culpa desse pecado através da nossa regeneração por arrependimento
e fé, produzidos pelo Espírito de Deus em nós. Então, quando nos arrependemos e cremos no sacrifício de Cristo e o recebemos como nosso suficiente Salvador para a remissão dos nossos pecados, nós somos justificados diante de Deus. Deus nos trata como se nós nunca tivéssemos pecado. Após isso, então, vem todo esse processo de santificação cotidiano. E depois a glorificação, que é o nosso corpo, que vai ser glorificado após a ressurreição. Quando morrermos, nosso corpo vai descer ao pó, como diz a palavra, e nosso espírito vai a Deus. E quando Jesus voltar, diz no Apocalipse, quando a última trombeta soar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós teremos esse nosso corpo, que desceu ao pó, ressurreto e glorificado, para que possamos viver eternamente com Deus. Em breves palavras, é um resumo da nossa existência como cidadãos do reino de Deus. Então, entre a justificação, a nossa morte física e antes da glorificação, existe esse processo de santificação, que realmente é um processo constante, contínuo, gradual, progressivo, pelo qual Deus nos transforma dia a dia para nos tornar a imagem e semelhança de Jesus. Esse é o propósito de Deus conosco, do Espírito Santo que habita em nós, nos transformar à imagem do seu Filho unigênito e primogênito, Jesus Cristo. Ele ocorre, esse processo, como dissemos, desde a nossa justificação até o último dia da nossa vida, até o dia em que o nosso corpo, então, desce ao pó e o Espírito vai a Deus. Aí cessa a nossa santificação. Significa que nós, a cada dia, vamos pecar menos, cada vez menos, e obedecer cada vez mais a Deus. Isso é a santificação. Sem ela, não podemos ter comunhão com Deus. Sem ela, não podemos entrar no reino de Deus, porque ela está diretamente ligada à justificação. Se não estamos sendo santificados, é porque não fomos justificados. Então, não temos comunhão com Deus, não poderemos entrar no reino de Deus e, consequentemente, não teremos a vida eterna com Deus. Ele, como dissemos, ele acontece antes da glorificação e antes, certamente, da nossa morte, esse processo de santificação. É durante toda a nossa existência terrena. E aí implica em batalhas cotidianas. Todos os dias nós somos, então, submetidos a essas provas. Nos confrontamos com o nosso ser original, natural, que é totalmente tendente ao pecado. Alguém já disse que o ser humano é como um carro desalinhado. Se Deus não estiver no comando, se o Espírito Santo de Deus não estiver segurando firme ali no nosso volante, sabemos o que pode acontecer, né? É a morte certa. Só podem ser justificados os crentes em Cristo. A justificação e a santificação, elas são duas situações que elas caminham juntas, como já dissemos, né? Só serão santificados os que foram justificados através do sacrifício de Cristo. Não acontece com os descrentes. Quem não crê em Cristo, quem não tem esse arrependimento e o reconhecimento de seus pecados, não é justificado e, portanto, não serão santificados. Só os que nasceram de novo, os que receberam um novo coração, um novo pensar, um novo caráter. Santificação é o sinal visível da nossa salvação. Ou seja, quando apresentamos notadamente esse processo de melhoria contínua do nosso proceder diante de Deus, isso significa que estamos sendo santificados e que fomos justificados e, portanto, somos salvos para a vida eterna com Deus. Existem aqueles que estão no nosso meio
e que não apresentam sinais de santificação, muitas vezes nem reconhecem que são pecadores. E esse é o primeiro sinal, reconhecer o pecado, se arrepender desse pecado, se entristecer pelo pecado, pedir perdão a Deus e assim ser perdoado e justificado em face do sacrifício de Cristo. É como se fosse aquela parábola de Jesus do joio e do trigo que crescem juntos. O trigo apresenta o fruto, que é o trigo. O joio não apresenta nada. E o fruto do Espírito, o que é o fruto do Espírito? O que foi justificado e está sendo santificado apresenta amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, conforme está em Gálatas 5:22. Esse é o fruto que o justificado e santificado em processo de santificação apresenta. E como se fosse uma fruta com vários gomos, é o fruto do Espírito. Muitas vezes, um maior que o outro, temos mais desenvolvido a paz, a longanimidade, a benignidade, muitas vezes um gomo um pouco menor, menos desenvolvido, que é o da mansidão, do domínio próprio. Não é raro notarmos isso em nós mesmos e nos demais irmãos, mas o importante é que estamos apresentando o fruto do Espírito. Aquele que não apresenta o fruto do Espírito não tem o Espírito habitando em si, portanto não foi justificado e não está sendo santificado. A santificação é algo real e pessoal. Ela é real porque tem a ver com o nosso dia a dia, com os nossos relacionamentos, igreja, trabalho, família, escola, que nós estamos apresentando, como nós estamos vivendo essa nossa vida de santificação nesses ambientes. Por isso que é real. É no relacionamento de marido e esposa, é no relacionamento de pais com filhos, entre amigos, né, de namorados. É o relacionamento, nesse relacionamento é que nós vamos apresentar. Por isso é algo real, é algo do cotidiano, do dia a dia. E ele é pessoal. Aliás, ele é personalíssimo, né, como se diz na linguagem jurídica. É alguma coisa que é somente daquela pessoa. Ninguém pode ser santificado por outrem. Ninguém pode ser santificado. Nem um pai santifica ao filho. Ele pode ser um instrumento de Deus para o ensino, para a meditação na palavra, mas a santificação, ela é pessoal. E a santificação é a experiência de mudança de vida, de valores, de sentimentos, é a consciência da autopecaminosidade e o arrependimento, o entristecimento, é o chorar pelo pecado. E, por outro lado, é o amor pelas coisas de Deus. É aquele amor incomparável, aquela sede de aprender de Deus, de estar com o povo de Deus. E tem um aspecto da santificação, como se diz na linguagem de hoje, que ele é um aspecto binário. Ou você é ou você não é. É 0 ou é 1. Ou tem ou não tem santificação. Não há meio termo nisso. Não tem mais ou menos. Só é possível a santificação mediante a morte e a ressurreição de Jesus, né? Ele morreu por isso, para que nós tivéssemos a vitória sobre o pecado. E a vitória sobre o pecado é a santificação. É a vitória no dia a dia. A base para a nossa santificação é essa união com Cristo, união espiritual. Desde a sua morte, morremos com Ele para o pecado. E então vivemos com Ele o dia a dia para vencer esse pecado. Não é pelos nossos próprios esforços. Nós jamais conseguiremos, com a nossa mente, com o nosso coração, que é, como diz o profeta, desesperadamente corrupto. Esse é a descrição do nosso coração, a nossa mente, que é uma mente desvirtuada para o cometimento de pecado. Mas em Cristo nós somos vivificados e temos o poder do Espírito Santo para vencer o pecado. E isso requer que nós reconheçamos a nossa total incapacidade. Nós só vamos vencer o pecado quando nós reconhecermos a nossa total incapacidade, a nossa fraqueza na luta contra o pecado e entendermos que quem vence o pecado
esse pecado que advém dos nossos, basicamente, 3 inimigos do mundo que nos oferece, do diabo, que é o tentador, e da nossa própria natureza carnal, que é a nossa chamada carne, mundo, o diabo e a carne são os nossos 3 principais inimigos nessa luta contra o pecado. Quem vence isso é o Espírito Santo que habita em nós. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. E Deus nos concede os meios, chamados meios de graça, os meios para a nossa santificação. Nós podemos lembrar de alguns aqui: a leitura e a meditação na palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, nós já vimos isso na palavra de Deus, nas Escrituras. A fé vem pelo ouvir. Então nós precisamos ouvir, ler, meditar e obedecer. E isso é um processo contínuo, um processo chamado de repetição, processo cumulativo. Quanto mais fazemos, mais nós vamos ter a nossa mente se aproximando da mente de Cristo. Orar sem cessar. Lá em carta de Paulo aos Tessalonicenses: orai sem cessar, individual e coletivamente. Individual e coletivamente. Orar uns pelos outros. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo na intercessão. Participar ativamente da vida da igreja. A igreja é o escritório do reino de Deus na terra. E ali são tratados os assuntos concernentes ao reino, do reino invisível. Então nós, quando participamos ativamente da vida da igreja, nós estamos nos fortalecendo também. Isso é muito, muito óbvio, né? Quando nos afastamos, nos enfraquecemos. E Deus conhecedor que é da essência do ser humano, mais do que nós mesmos nos conhecemos, né? Ele nos ordena a congregar. Desde sempre, desde Moisés, no deserto, ele ordenou a construção do tabernáculo, depois do templo de Jerusalém, enfim, né? E a própria carta aos Hebreus diz que não podemos deixar de congregar, embora agora estejamos passando por momentos difíceis, mas temos que buscar, mesmo assim, congregar. Congregar, ainda que seja por essas vias que Deus nos disponibiliza, as vias remotas, para que possamos também nos proteger do mal que nos assola neste momento. Então, participar ativamente da vida da igreja. A igreja reunida, o testemunho, né, o apoio, o suporte que um concede ao outro. É a analogia de corpo. Jesus disse que ele é o cabeça e nós somos os membros, o Espírito Santo foi derramado por diversas vezes, de forma abundante na vida da igreja, quando a igreja estava reunida. Isso relatado lá pelo livro dos Atos dos Apóstolos, né? A analogia da árvore, que Jesus é o tronco e nós somos os galhos, os ramos. A própria comunhão na ceia do Senhor, que é um ato de obediência a Jesus, que diz: fazer isto em memória de mim, nos fortalece. Deus também age para a nossa santificação de diversas maneiras. A disciplina de Deus, quando nós desobedecemos, as consequências que sofremos do pecado quando cometemos. Deus nos perdoa, Deus nos absolve, mas as consequências do pecado, muitas vezes, nós sofremos. E isso em razão das escolhas que fazemos, escolhas erradas. A nossa vida é feita de escolhas. E essas escolhas têm sempre de estar pautadas pela vontade de Deus, orientados pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. E o que a santificação produz na nossa vida? Primeiro, ela produz a quebra do domínio, da escravidão do pecado, da subserviência ao pecado, que é uma característica daquele homem natural, que muitas vezes nem reconhece que é pecador, mas é um pecador contumaz e ele não se arrepende disso porque acha que não é pecado. O homem natural diz assim: olha, eu não matei, não roubei, então
eu não sou pecador. E nós sabemos que a palavra de Deus, o reino de Deus envolve muitas outras coisas que desagradam a Deus e que são pecados diante de Deus. E que nós temos sim que reconhecer e nos arrepender. Mas só vamos fazer isso quando nos arrependemos e cremos em Cristo, no sacrifício de Cristo. E que o Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, venha habitar em nós. E aí sim, entenderemos o que é pecado e o que não é pecado. O crescimento e no conhecimento e na graça de Deus. A santificação também produz isso, porque nós vamos ter o desejo, a sede de nos aprofundarmos no conhecimento de Deus através de todos os meios que nós temos. O meio da comunhão, o meio da oração, o meio da sua palavra, da leitura, do meditar na sua palavra. Então, a santificação também produz esse crescimento. E produz o fruto do Espírito, a plenitude do Espírito. Paulo disse, enchei-vos do Espírito, dando uma ordem num tempo de verbo constante. Continue sempre cheios do Espírito. Hoje você pode estar cheio do Espírito Santo, porque você buscou isso na meditação, no trabalho do reino, na oração, mas amanhã você pode tropeçar. E aí você vai entristecer o Espírito, e o Espírito não vai estar pleno atuando na sua vida, e aí você vai se sentir fraco. Então, a santificação produz também a plenitude do Espírito e, consequentemente, ela proporciona que apresentemos o fruto do Espírito. Ela proporciona pecar cada vez menos e obedecer cada vez mais. É um processo de santificação, é ser mais parecido com Cristo. É como o apóstolo Paulo disse, ou diz ainda para nós nos dias de hoje, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Ou ainda, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Só alguém cheio do Espírito Santo e que tem uma vida de santificação num nível extremamente elevado pode pronunciar tais palavras. E é claro, a semelhança, como diz, a semelhança cada vez maior com Jesus, como o próprio apóstolo disse, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, ou já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E, como disse o apóstolo Paulo também na carta aos Romanos, no capítulo 12, que talvez a essência da santificação, que disse, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com este século. Quando nós não tomamos a forma, não cometemos as mesmas coisas que este mundo distante de Deus comete, então isso é um sinal claro de santificação. Essa é a essência da santificação. Não nos conformarmos com este século, mas nos transformarmos pela renovação da nossa mente, ocupar a nossa mente, renovar, tirar coisas ruins e encher a nossa mente com coisas boas. Só quem está envolvido totalmente, essencialmente com as coisas do reino de Deus pode, então, ter essa renovação da mente. Isso é a essência da santificação. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Nós não podemos ter comunhão com Ele. Não há salvação sem santificação. Portanto, se você e eu fomos justificados pela morte, pela ressurreição de Cristo, certamente deveremos apresentar sinais contínuos de santificação. E creia, isso depende também de nós. A justificação, ela depende do amor e da misericórdia de Deus nas nossas vidas. A santificação depende das nossas atitudes, da nossa busca diária pelas coisas. Isso depende de iniciativa, depende de atitude, depende de vontade de buscar as coisas de Deus. Há uma sutil diferença
entre vencer o pecado e seguir a santificação. Há uma sutil diferença entre vencer o pecado e seguir ou buscar a santificação. Quem vence o pecado é o Espírito Santo que em nós habita e que milita permanentemente contra as nossas inclinações humanas originais e carnais. Quem vence o pecado é o Espírito Santo. E a santificação depende das nossas atitudes, das nossas decisões, das nossas iniciativas na busca pelos meios de graça que são disponibilizados, que Deus nos disponibiliza. Quais são? A comunhão com a igreja, o louvor, a oração, a meditação na palavra, o trabalho como um todo no reino, ou na agência do reino de Deus nesta terra, que é a igreja. Então, a santificação depende dessa nossa iniciativa. Nós não somos marionetes nas mãos de Deus, que ele, não, agora você vai à igreja, eu vou te levar. Não, isso depende da nossa atitude, das nossas decisões, da nossa iniciativa, da nossa busca. E Deus nos oferece, nos disponibiliza isso, para que então, com isso, com essa busca, com essa atitude, com essa iniciativa, nós fortaleçamos a nossa fé e aí recebamos a plenitude do Espírito, e aí seremos fortes, porque é o Espírito que milita contra o pecado. Aí nós seremos fortes para vencer o pecado. Enfim, o meu desafio nesta noite é que façamos uma avaliação das nossas vidas. Como está o meu caminhar cristão? Eu tenho reconhecido o meu pecado, demonstrado arrependimento e clamado pelo perdão de Deus? Isso é sintomático. Tenho feito isso? Eu estou obedecendo cada dia mais e pecando cada dia menos? E com que intensidade eu amo a palavra de Deus? Eu tenho sede de conhecer a Deus cada dia mais? Ou, quem sabe, poder exclamar como o salmista, que diz: quão amáveis, Senhor, são os teus tabernáculos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Que intensidade de amor, de sede, de conhecer. O tema desse salmo, se eu não me engano, 84, é saudades do tempo. E hoje é uma coisa que nós que não estamos ainda podendo congregar, nós estamos com saudades do tempo. Como está a nossa intensidade desse amor pelas coisas de Deus, essa sede pela busca? Se você ainda não sente a acusação pelo pecado, se a sua vida é normal, se você é daqueles que acham que porque você não rouba e não mata, você não peca, você não se entristece quando comete os pecados que estão descritos e prescritos por Deus, ou que você não está convencido de que peca, que você é um pecador, e então não se dispõe a seguir a santificação, eu tenho duas notícias para você. Uma boa e uma ruim. E vou passar primeiro a ruim. Sem santificação, ninguém verá o Senhor, como já dissemos. Ninguém terá salvação. Sem santificação, ninguém terá vida eterna com Deus. Ou seja, vai ter a vida afastada de Deus na perdição eterna, com o diabo e seus anjos, como diz a palavra de Deus. Essa é uma notícia, não é ruim, é péssima, E agora eu vou dar a boa, que também não é a boa, que é a excelente. Se você crer ainda hoje na morte, na ressurreição de Cristo e recebê-lo como o único caminho para a santificação e, portanto, para a vida eterna, você também será justificado e terá o privilégio de buscar a santificação. Você será regenerado, absolvido dos seus pecados todos, desde que você nasceu até o dia que você morrer. Você está absolvido desse pecado através da morte, da ressurreição de Cristo, do seu arrependimento e da sua fé
E você vai ter o privilégio, então, de buscar a santificação. E o Espírito de Deus vai habitar em você e vai te auxiliar, ou vai vencer as batalhas por você, as batalhas contra o pecado. E com isso você vai ter a vida eterna com Deus, após o que nós falamos da glorificação, de receber um novo corpo incorruptível, para poder habitar em um lugar onde Jesus foi preparar, que ele prometeu. Na casa de meu pai há muitas moradas. E disse, vou preparar-vos lugar. E é esse lugar, então, que nós habitaremos eternamente com ele. Basta crer em Jesus Cristo. Agradecemos a Deus por ter falado conosco através da palavra dele, que ela não volta vazia, né? Então ela encontra um lugar no nosso coração e basta aos seus filhos praticarem essa palavra no seu dia a dia para viverem bem aqui na terra. Irmãos, passamos então agora à oração. Gostaríamos de estar pedindo oração pelas famílias da igreja, né? Muitas famílias afetadas, né, pelo Covid, claro que tem já bastante, já se curaram. Nós queremos também pedir pelos idosos, pelos desempregados, pelos missionários, pelos enfermos, né? Pelos projetos da igreja. Nós queremos pedir pelos enlutados também. Queremos pedir que orem por mim e pelo Luiz. Nós estaremos viajando no final da semana que vem, dia 2, 3, para Dourados, num encontro do Sínodo. Peço também aqui pela nossa irmã Jennifer, né? Ela vai fazer uma cirurgia na segunda-feira. Gostaria que os irmãos tivessem oração pela nossa irmã, né? Queremos também agradecer a Deus, dizer palavra da Bíblia, até aqui nos ajudou o Senhor. Ele nos dá proteção pela nossa salvação e pelas promessas que são cumpridas a cada dia na igreja, né? Então as promessas do Senhor, elas são cumpridas e nós temos que confiar e cada dia mais no Senhor. A sua palavra, então, ela é a palavra para cada um de nós que enche a nossa alma de alegria, de esperança e de amor. Vamos orar então, nesse momento, feche seus olhos, eleve seus pensamentos a Deus e ore conosco nesse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, aqui estamos mais uma vez a entregar esses pedidos de oração a Deus no teu trono de graça, nas tuas mãos, para que o Senhor possa responder aos teus filhos de acordo com a tua soberana vontade. Nós oramos aqui, Pai, pelas famílias da igreja, as famílias, ó Deus, que hoje estão em casa, não estão podendo estar conosco, há tanto tempo talvez a gente não vê, mas o Senhor esteja, ó Deus, fortalecendo, esteja animando a cada uma delas, Pai, suprindo as necessidades delas também, Senhor. Pedimos que a cada dia a sua fé, ó Deus, se baseie na tua palavra, se baseie na Trindade Santa, Senhor, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Pedimos que o Senhor esteja abençoando as famílias, Pai. Nós oramos também pelos idosos, Pai, da tua igreja, de modo geral também, aqueles que precisam, ó Deus, de um remédio, de um amparo, de um cuidado. O Senhor esteja cuidando desses irmãos, ó Deus, que já trabalharam em prol ao Brasil e muitos em prol à igreja também, Pai. Oramos também, ó Deus, pelos desempregados, aqueles que precisam de que abram as portas, Pai, de um emprego, para o sustento, Senhor, das suas famílias, Pai. Eu quero pedir a Deus pelos missionários, Senhor, aqueles que levam a tua palavra, Deus, até os confins da terra, Senhor. Aqueles, ó Deus, que confiam no Senhor, esperam no Senhor, esperam que aquele homem, ó Deus, caído, ao chegar até o Senhor, eles possam ser mudados, Pai. É assim, ó Deus, que os missionários trabalham e nós, ó Deus, queremos pedir, ó Deus, pela fé deles, pela esperança deles, pela saúde, pela manutenção, Senhor, da sua família. Esteja, Senhor, alcançando esses irmãos a cada dia. Nós oramos também, ó Deus, pelos enfermos. Nós queremos, ó Deus, pedir por aqueles ainda que se encontram doentes, Pai. Mas também, ó Deus, queremos agradecer, Pai, por aqueles que já foram curados, aqueles que viram a tua mão sobre as suas vidas, Senhor. E nós pedimos, Pai, que o Senhor abençoe, Senhor, aqui a família de cada um, ó Deus, que passaram por alguma dificuldade, Pai, nesses tempos de pandemia, Deus. Eu quero também orar, Senhor, pelos projetos da igreja, que a igreja ela não para, ela é dinâmica, e o Senhor tem nos dado, Senhor, a oportunidade de estarmos visitando, estarmos entregando cesta básica, de estarmos, a Deus, entregando
as roupas, ó Deus, para o inverno. O Senhor esteja, Senhor, cuidando desses projetos da igreja, Pai. O projeto que não pode parar, a igreja nesses dias, porque ela é uma porta, Deus, onde as pessoas encontrarão uma palavra, Senhor, de segurança, de paz, de esperança. Encontrarão, Senhor, também irmãos para ajudar uns aos outros e, ó Deus, para que ninguém passe necessidade, Pai. Eu quero te agradecer, Pai, porque são tantas bênçãos que o Senhor traz para essa igreja, para poder abençoar aos outros irmãos, Pai. Esteja, Deus, cuidando de cada um de nós, esteja, Senhor, nos dando oportunidade de ajudar o nosso semelhante, o nosso próximo. Eu quero também, ó Deus, pedir, ó Deus, que o Senhor esteja nos ajudando, Pai, para que possamos, ó Deus, cumprir a nossa missão também, como presbitério de Campo Grande. Agora, Deus, estamos viajando, Senhor, para Adorados, para fazer, ó Deus, o encontro do sínodo. O Senhor esteja dando palavras, ó Deus, de sabedoria e diante dos documentos, Senhor, que aparecerão, e que nós possamos, ó Deus, congratular com o presbitério do Pantanal, o presbitério de Dourados, o presbitério de Campo Grande, Senhor, onde reunirão no dia 2 e 3 em Dourados. Nos dê todas as condições, ó Deus, para estarem ali, nos protejam, nos livre do mal, nos levando e nos trazendo, Senhor, sob os seus cuidados, Pai. Eu quero também, ó Deus, te agradecer, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Quero te agradecer, ó Deus, pela proteção, pela salvação em Cristo Jesus. Quero, Senhor, te agradecer pelas promessas que o Senhor faz à igreja. E, ó Deus, se nós entendermos bem a Tua palavra, Deus, nós seremos mais do que vencedores. Nós, ó Deus, entenderemos que as Tuas promessas não falham, Senhor, e a Tua palavra, Deus, é aquela que vai se cumprindo ao longo da história bíblica, ao longo dos nossos dias. Ela se cumpre a cada dia, e nós vemos, ó Deus, a Tua palavra, Deus, viva, eficaz, verdadeira sobre as nossas vidas. Abençoa, Senhor, a nossa igreja, abençoe, Senhor, a cada irmão que está orando conosco nesse momento. Esteja, Deus, ouvindo as nossas orações, esteja, Deus, respondendo também, Pai, e nós, como filhos, entenderemos a Tua resposta, Deus. Abençoa-nos, ó Deus, cuida de cada um de nós, esteja, Deus, nos dando a fé necessária, Deus, para estarmos, a Deus, passando, a Deus, por esses dias de dificuldade. E abençoa, nos guarde, dirija as nossas vidas, Pai. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos, irmãos, caminhando para o encerramento. Depois da oração, vamos cantar o hino de número 117, O Pastor Divino. Eis-nos, ó Pastor Divino, todos juntos num lugar, como ovelhas congregados, teu auxílio a suplicar. És presente, o rebanho apacentar. És presente, o rebanho apacentar. Guia os tristes fatigados ao teu bom redil, Senhor. Leva os teus cordeirinhos nos teus braços, bom pastor. As pastagens de celeste e doce amor. As pastagens de celeste e doce amor. Jesus bondoso, escuta nossa humilde petição. Vem encher o teu rebanho de sincera gratidão. Cantaremos
Queremos agradecer a todos os irmãos que nos acompanharam. Continue nos acompanhando, como você fez até aqui agora, na quinta-feira, às 18 horas, e no domingo, em culto presencial e online, às 18 horas também. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos e um bom final de semana.